É claro que a gente assiste a uma aventura de super-herói para ver o bem vencer o mal, mas não há muito drama em ver uma força claramente superior vencendo uma inferior. Tá certo que podemos assistir aos nossos heróis favoritos socando a cara dos inimigos que estão em seu caminho por um tempo, mas queremos algo mais imprevisível às vezes. E uma das melhores maneiras de conseguir isso é através do nobre sacrifício. Ao longo do UCM, tivemos alguns momentos assim, então vamos dar uma olhada em alguns dos melhores. A vida não tem sido fácil para o contingente de super-espiões dos heróis mais poderosos da Terra. Viúva Negra e Gavião Arqueiro têm lutado para encontrar um lugar em uma equipe que consiste em um deus do trovão e uma máquina furiosa de destruição. E para piorar as coisas, alguns da equipe jogam nas 11, tanto sendo artilheiros de peso em campo, quanto super gênios cientistas no laboratório. O Gavião Arqueiro até teve um pequeno colapso quando percebeu que era um homem com arco e flecha em uma cidade flutuante lutando contra um exército de drones assassinos. Independentemente de sua falta de superpoderes tradicionais, os dois superagentes conseguiram se destacar como Vingadores. Acontece que nem todos os problemas podem ser resolvidos esmagando coisas ou soltando raios. Em Ultimato, os dois melhores agentes da SHIELD encontraram Vormir utilizando o Time Hast, porque ninguém conhecia a exigência para se obter a Joia da Alma. Infelizmente, para eles, a Joia da Alma teve um custo particularmente alto associado a ela. Enquanto ambos os agentes sentiam que estavam marcados para sempre, Natasha Romanoff não tinha nada, até que os Vingadores lhe deram um propósito novamente, fazendo dos Vingadores algo pelo qual ela estava disposta a se sacrificar. O pobre Clint teve que ver a sua melhor amiga dar a vida dela por metade do universo. Tudo começou com um gênio bilionário, playboy e filantropo que conseguiu assistir da primeira fila o efeito que suas armas causavam no mundo. Enquanto um industrial normal sairia da fabricação de armas e financiaria uma caridade, Tony Stark não, porque ele não é um industrial comum. Depois de montar um traje improvisado do Homem de Ferro Mark I para escapar de uma caverna no Afeganistão, ele começou a trabalhar fazendo um novo pacificador e começou a privatizar a paz mundial. Enquanto o Capitão América recebeu o apelido de o primeiro Vingador no universo cinematográfico Marvel, o Homem de Ferro de Tony Stark foi o primeiro recrutado por Nick Fury para sua iniciativa dos Vingadores. Isso não só iniciou os Vingadores, mas também o UCM, e com pouco mais de 10 anos e 20 filmes depois, se tornou uma das maiores franquias de cinema de todos os tempos. Tony Stark vinha sendo o garoto propaganda do UCM não só em seus próprios filmes solo, mas nos filmes solo de outros Vingadores, como o Capitão América e o Homem-Aranha. Sabíamos que o Homem de Ferro seria a chave para salvar o universo quando o Doutor Estranho desistiu da Joia do Tempo para salvar Stark de Thanos. Então é justo que o Tony seja a chave para salvar o universo que ele lançou, se sacrificando nesse processo. Tivemos dias ruins quando Thanos finalmente quis resolver o assunto com suas próprias mãos e foi buscar as joias do infinito. Se você era uma das pessoas que tinha uma joia do infinito ou amava alguém que tivesse, foi um dia especialmente ruim. Thor viu seu povo destruído, assim como seu melhor amigo e irmão mortos. Doutor Estranho foi torturado para desistir da Joia do Tempo e no final teve de abrir mão dela para salvar Tony Stark. Visão estava mais ligado à sua joia do que a maioria dos outros portadores, já que ela havia sido acoplada à sua cabeça. Enquanto o cientista Banner foi capaz de teorizar que Visão conseguiria existir sem ela, arrancá-la enquanto mantém Visão vivo era uma jogada audaciosa. Para conseguir, eles precisariam da ajuda da cientista Shuri. Tudo isso foi feito com a ressalva de que, se eles não conseguissem fazer a tempo, Feiticeira Escarlate teria que destruir a joia enquanto ela ainda estava na cabeça de Visão, que é exatamente o que acontece. Não só Visão teve que se sacrificar para salvar o universo, mas isso teve de ser feito pelo seu amor. Foi de partir o coração, especialmente porque Thanos apenas arrancou e levou a joia de qualquer jeito. Alguns poderes que são tão grandes e tão poderosos que só a ideia deles existirem já é avassaladora. Naturalmente, a maioria desses poderes acabam em seres que alguns consideram deuses, como os Asgardianos do UCM. O porteiro de Asgard, que opera o Bifrost, é Heimdall. Parte de como ele faz isso é com o poder de tudo ver. Mesmo com tudo ver, Heimdall não foi capaz de impedir a vinda de Hela ou Thanos. Ambos deixaram os Asgardianos na lona. Isso também obrigou Heimdall a ouvir um dos muitos monólogos de Ebon Maw sobre como é ótimo ser morto por Thanos.
esse cara viaja. Depois que o momento temos um Hulk de Loki não foi tão bom quanto na batalha em Nova York, Heimdall foi capaz de usar um momento de distração para enviar o Hulk inconsciente para a Terra para avisar da vinda de Thanos. Para Thanos, que pensa que a autopreservação é a principal preocupação de todos, isso foi um erro, porque ele mata Heimdall imediatamente depois disto, mas dá tempo à Terra para organizar uma defesa. Claro que essa defesa não funcionou, mas Heimdall definitivamente teve sua participação na derrota final de Thanos. Nem todos os mentores são iguais. Alguns têm uma nobre figura paterna para conviver, mas outros nem tanto. Ego, o planeta vivo, atribuiu ao saqueador Yondu a tarefa de pegar seu filho, Peter Quill. Isso colocou em desacordo com outros saqueadores, porque eles têm limites quanto ao tráfico de crianças. Todos têm limites, mas ele nunca realmente entregou Quill ao Ego. Ele o usou para entrar em espaços apertados, mas até mesmo a sua equipe de saqueadores e Rapscallions sabiam o que era. Yondu não nasceu para ser pai, mas para Peter Quill, ele conseguiu ser um papai que brincou sobre devorar ele quando jovem. Ninguém disse que ele era perfeito. Quando chegou a hora de escapar da morte de Ego, Yondu se esforçou como um pai orgulhoso para salvar seu filho adotivo. Só restava um jetpack e um traje espacial. Yondu resolveu esse problema colocando o traje espacial em Quill e levando-o em segurança, se sacrificando nesse processo. Foi um ato que ganhou respeito até dos saqueadores que anteriormente haviam lhe virado as costas. Yondu não foi o único Guardião da Galáxia a se sacrificar pelo time. Quando Yondu ainda estava de orientador para os Guardiões iniciantes, eles se viram diante de Ronan, o Acusador e o planeta de Xandar. Enquanto Xandar era o lar da Tropa Nova, a polícia oficial não oficial da galáxia, Ronan era tão bom em ser um acusador que eles começaram a chamá-lo de o Acusador. Não foi só isso. Foi durante o período de terceirização de Thanos, onde ele continuava chamando pessoas com motivações já distorcidas para reunir para ele as joias do infinito, para em seguida ter de intervir quando eles as usavam para seus próprios benefícios nefastos. Na entrevista para esse trabalho, ele deveria ter rejeitado todos os candidatos que responderam à pergunta quais são seus objetivos imediatos com "Faça esses tolos pagarem!". É difícil um cara mau encontrar uma ajuda de verdade. Foi preciso a Tropa Nova, os Guardiões da Galáxia e os Saqueadores para derrubar a nave de Ronan, o Aster Escuro, que gerou sua autodestruição. A fim de salvar a equipe a qual ele tinha acabado de se juntar, Groot se expande usando seu corpo e energia vital para protegê-los. Isso custou a vida ao Flora Colossus. Quando perguntado por quê, ele deu uma resposta atípica: "Nós somos Groot." Steve Rogers é tão disposto a se sacrificar para salvar outros que quase beira um desejo de morte. Afinal, ele saltou sobre o que ele achava que era uma granada ativada. Assim que ele mudou de franguinho pro bombado Capitão América, ele resolveu ir a pé e desarmado contra o homem que acabou de atirar em seu mentor, Dr. Erskine. Claro, como a gente sabe, o soro super soldado deu a ele uma grande vantagem dessa vez. Mais tarde, o super soldado foi usado como um mascote adestrado, mas quando ele descobre que soldados de verdade, incluindo seu bestie, Bucky, estão em apuros, ele vai a seu resgate apesar de ter aprendido mais coreografias do que táticas militares. Steve Rogers tem o impulso de fazer a coisa certa, independente de ter ou não usado o soro de super soldado. Sem ele, provavelmente, ele já teria morrido em um sacrifício há muito tempo. Mesmo com o soro do super soldado, ele acaba fazendo um grande sacrifício para deixar o mundo livre das armas derivadas do Tesseract do Caveira Vermelha, ao guiar o avião para o Ártico e perder a sua chance com a Peggy Carter. Claro, nos quadrinhos, nem todos os sacrifícios são definitivos, exceto do tio Ben. Embora ele não soubesse, o soro do super soldado manteve o capitão vivo no gelo para ser trazido de volta em nosso tempo. Às vezes, o superpoder inato da pessoa que faz o sacrifício pode impedi-la de morrer, e às vezes é apenas uma questão de esperar que outro herói também tente fazer um sacrifício e então ambos podem emergir como heróis. Esse último é o caso da Vespa original. A Vespa Winsome teve um caminho irregular para o UCM, tendo originalmente sido criada para viver sua história nos quadrinhos como um Vingador fundador, mas, no primeiro filme dos Vingadores, ela não passou da arte conceitual. Houve outras tentativas interrompidas de ter a pessoa que nomeou os
os Vingadores nos quadrinhos, se juntando aos Vingadores na telona, mas ela finalmente conseguiu entrar no UCM na forma de um flashback de advertência, quando Hank Pym e Janet Van Dyne trabalhavam em segredo como o Homem-Formiga original e a Vespa. Janet encolheu até o misterioso reino quântico para parar um míssil lançado e presumiu-se que nunca mais seria vista. Felizmente, o tempo é uma perspectiva diferente no reino quântico, então, assim como o Capitão, ela perde alguns anos em nosso tempo, mas foi capaz de ser trazida de volta graças a Scott, introduzindo as partículas quânticas rejuvenescedoras e o valioso acesso à viagem no tempo. Claro, não haveria um Homem de Ferro sem o papel-chave do mentor. Alguns mentores são amigos ou professores da família ao longo da vida, e alguns estão com o herói apenas o tempo suficiente para provocá-los a trilhar o caminho certo, transformando-os de potenciais heróis a super-heróis completos. É claro que os mentores de histórias de super-heróis em geral não saem vivos da sua história de origem. A sabedoria e orientação que eles dão são essenciais para moldar quem são os heróis, mas uma vez que essa sabedoria é transmitida, o mentor tem que dar sua vida para tirar o herói da zona de conforto e partir para a ação. Tony Stark poderia ter sido guiado por uma relação difícil com seu pai, ou uma mais complicada ainda com o amigo de seu pai, Obadiah Stane. Mas é seu breve encontro com outro gênio na caverna no Afeganistão que empurrou Tony de playboy autocentrado para super-herói inquestionável. Ho Incen também era um gênio como Stark, mas em vez de dirigir Audis e pegar capas de revistas, Incen estava tentando ajudar as pessoas da sua terra natal devastada pela guerra. A maioria delas havia sido afetada pelas armas de Tony. Foi o sacrifício de Incen que deu ao Tony o tempo para escapar e fazê-lo ouvir para não desperdiçar a vida que lhe foi dada. Tony Stark não foi o único Vingador com um cientista mais velho que o colocou no caminho do estrelato de super-herói. Ao contrário de Tony Stark, Steve Rogers foi voluntário para o papel de herói em todas as oportunidades. Infelizmente, para o Rogers ansioso, ele não estava apto para o serviço. Mesmo com a confirmação médica dizendo que talvez Rogers fosse melhor como um amante, não como um lutador, ele ainda persistia em defender os pequenos que estavam dispostos a se esforçar todos os dias se necessário. É com amor e não com briga. Foi a determinação e bondade inerente que o bom médico viu no jovem Rogers. Isso fez Erskine escolher Steve para os testes do super soldado. Era a teoria de Erskine que um homem sem poder entenderia a responsabilidade do poder mais do que alguém que sempre o teve. Erskine claramente nunca trabalhou com um gerente louco em uma lanchonete. Claro, a OSS não é a única interessada no soro super soldado. E Hydra ataca, assim que o novo e melhorado Rogers emerge. Erskine é o primeiro a notar e, em vez de procurar por segurança, identifica o agente da Hydra. Isso lhe custou a vida, mas ele teve uma última chance de lembrar ao capitão o que era importante. Esses são alguns dos grandes sacrifícios no UCM. Quais são os seus favoritos? Quais estariam na sua lista? Conta aqui pra gente nos comentários. E enquanto faz isso, por que não se inscreve no Se Liga? Você não tem que sacrificar nada e ainda assiste a todos os nossos vídeos mais recentes. É molezinha, amigos. Obrigado por assistirem!